Neste episódio de Críticas Filosóficas do Casamento, o nosso convidado é Alfredo Culleton, professor do Departamento de Filosofia da Unicinos. Conversamos sobre o capítulo dedicado a São Tomás de Aquino, do livro Até que a Razão o Separe, 10 cenas sobre casamento e filosofia, mas também sobre o tema do casamento no contexto mais amplo da escolástica ibero-americana. Bom episódio. Eu queria primeiro te ouvir, Alfredo, tu me dizer qual foi a tua primeira impressão, assim, especialmente naqueles capítulos iniciais do livro ali, onde eu tento fazer um esboço do que seria uma visão aristotélico-tomista do casamento, né? Eu falei muita bobagem ali, Alfredo, ou dá para engolir? Não, absolutamente. Bom, primeiro, a pertinência, né, dessa iniciativa, acho muito importante, e você faz uma recuperação bem boa assim, do Tomás. É um mundo, esse é um universo, a Idade Média, estamos falando de 1000 anos, e estamos falando de 1000 anos que vai de Londres, de Irlanda, ao norte da África. Então, está falando. E da Palestina até Portugal. A filosofia moderna é muito mais fácil, porque é Inglaterra, Alemanha, França, e o mundo acabou ali, né? E dura 200 anos. Então, dá uma boa de uma encolhida, né? Uma encolhida temporal, né? E uma encolhida territorial. Bom, você sabe alemão, francês, inglês, está resolvido o assunto. Agora, aqui estamos falando de um universo, então é muito grande, muito diverso, muito difícil, e você faz, a título introdutório, uma introdução muito boa, muito clara, né? Assim que, bueno, parabéns, e vamos ampliar isso, me sinto assim muito entusiasmado. Era um dos pontos do nosso projeto de escolástica colonial, a questão do casamento. Mas não vou falar, não vou. Tu quer que eu fale? Não, eu quero te ouvir sobre isso também. Inclusive, esses dias eu topei com um artigo que eu não conhecia, do Alfredo Stock, um artigo que ele fala sobre Alonso de la Vera Cruz. O meu latim é péssimo, mas o texto chama Speculum Conjugiorum, eu acho que é isso, né? Conjugando, sim. Que é um tratado sobre o matrimônio na Nova Espanha, né? Um texto que o Alfredo explora e tal, que depois, inclusive, eu vou querer ouvir ele falar sobre isso. Mas eu quero te ouvir também falar sobre como é que é essa discussão do casamento no contexto, né? Esse que está mais próximo da tua pesquisa, da escolástica colonial, né? Então, agora falando, me lembrei e fui buscar esse material. Nós andamos, o projeto era grande e envolvia, assim, vasculhar as bibliotecas da Cordilheira dos Andes, do Altiplano, em busca dessas bibliotecas que eram muito sólidas, muito fortes, e no século XVI e XVII. E os jesuítas, tu sabes, foram corridos, né? Foram corridos do Brasil, depois foram corridos da América Latina, depois foram corridos da igreja. E essas bibliotecas, os caras não conseguiam carregar esses livros gigantescos, pesados, difíceis de... E então eles fizeram inventários. Eles faziam um inventário sem ordem, nem alfabética, nem nada. Assim como ia aparecendo-lhes, vão botar. Então, eu tenho um inventário da biblioteca de Cusco, da Universidade de Cusco, que é um inventário, tem 3.500 livros, e todas as bibliotecas tinham mais ou menos esse padrão de 1.500 livros. Aí estudar as bibliotecas é interessante porque tu diz, bom, vamos ver o que os caras liam. Sim. E você não encontra, por exemplo, Platão, você não encontra um monte de coisas. E sobre sacramentos, tem 2 lugares, o sacramento do batismo e o sacramento do matrimônio. São 7 sacramentos, mas são só esses 2 que eram tratados. E tem mais volumes sobre o tratado do matrimônio de Sánchez do que
a política de Aristóteles. Tu vê que loucura. Eu tenho uma pista de por que esses dois sacramentos são os que estão na crista da onda da discussão, porque, no fim, a entrada na vida religiosa, que é o batismo, né, o sacramento da porta de entrada, e o matrimônio, que seria uma espécie de consolidação do corpo político da cristandade, vamos dizer assim, né, que é a formação, do ponto de vista do Aristóteles, o primeiro tipo de sociedade, né, que é o tipo da sociedade familiar. Quer dizer, então, eu acho que por aí dá para entender por que eles tinham tanto interesse, né, na discussão desses dois sacramentos, e o matrimônio ter uma importância política fundamental. Né? Bueno, qual é, me parece, que o que há de comum entre Thomas Hobbes e este tratado de matrimônio é que é o tratado do contrato. Claro. É o sacramento do contrato. Os outros sacramentos não são de contrato. E então, por primeira vez na história, aparece o contrato como questão. E tu vai ver que, digo, e eles não se espelhando no Hobbes, mas acho que o contrário. Digo, acho muito mais Hobbes se espelhando no matrimônio do que o contrário. Mas o contrato vai ser, e o contrato político vai ter como referência o contrato matrimonial. Uhum. E por isso que há tanta discussão sobre o matrimônio, que me parece que é uma instituição modelo para a política. Como que se respeita a diversidade, o quanto há, né, de liberdade de conhecimento e intenção, o que há de tanto de pressupostos não explicitados, política 100%. Então, por isso que é o grande modelo de sacramento. Não é o sacramento da Eucaristia, não é o sacramento... Tá. Da extrema-unção. Você sabe que o primeiro tópico que me interessou na discussão sobre casamento nesse contexto, vamos dizer assim, mais próximo da filosofia medieval e tal, era a noção de promessa no casamento, né? Que é uma coisa que aparece lá no Tratado do Matrimônio do São Tomás também, né? Que, como que o ato de enunciar, né, o aceito, né, lá que a gente diz na fórmula canônica, né, do casamento, como que isso gera vinculação, né? E é claro que a noção de veicular por fala um aceite, né, é um dos primeiros mecanismos para você entrar num contrato. Você declara a sua anuência ao contrato, né? Mas isso é o que é diferente um contrato de um pacto. Uhum. Porque o pacto é a palavra performática, Uhum. diferente do papel passado. Não tem papel escrito. E a igreja não tem assinatura dos contratantes, não, a assinatura do testemunho, mas não a assinatura das partes. O que é bem interessante, porque o que vincula não é a assinatura, senão é a palavra dada. Exato. A promessa, né? A promessa que é formada no voto, né, matrimonial. Né? De fato, esse foi o primeiro tópico, vamos dizer assim, que me chamou a atenção, né? Que é essa dimensão do ato de contratar ou de pactuar por palavra, né? Que é a noção de promessa no ato do casamento. E o segundo tópico, vamos dizer assim, que para mim é fundamental, que é essa noção de quão importante é o casamento do ponto de vista da estruturação política de qualquer comunidade, né? Eu comecei a ler as coisas do São Tomás, especialmente né, pelo modo como ele caracteriza lá essa noção, né? E eu tentei resumir em 4 aspectos, né? Que é o primeiro, que é, vamos dizer assim, o caráter biológico mais óbvio, que é a geração, criação e educação dos filhos, né? Depois tem essa ideia que o São Tomás tem de promover a fides, que é um conceito difícil, né, da gente assimilar, né, que seria uma espécie eu trato como uma espécie de amizade conjugal, né, o modo como nós coordenamos a nossa vida doméstica, né. Depois você tem essa noção de ampliar as possibilidades da amizade, né, em razão dos laços criados pelo matrimônio de famílias diferentes.
E, por último, tem a coisa de controlar os ímpetos do sexo, vamos dizer assim. Mas esse terceiro aspecto, que é o modo como o casamento amplia as possibilidades de cooperação, né, entre diferentes famílias, diferentes grupos sociais, né, é uma coisa que talvez seja, né, do ponto de vista da filosofia política, o aspecto mais interessante do matrimônio, né? Como que essas coisas, como que as pessoas têm necessidade de cooperar, estender os seus laços para além do horizonte mais restrito da família para um horizonte mais amplo. E aí, a partir dessa ampliação, você forma, né, uma noção de sociedade mais ampla, né? É verdade. Agora, é curioso por que não tinha matrimônio? Em que momento e por que razão o matrimônio entra? Dentro da história do cristianismo, o sacramento do matrimônio é muito tardio, tu viu isso, né? Tu coloca isso no texto. É muito tardio. O que se disputou durante muito tempo é que a entronização do rei fosse o sacramento. E se tirou isso e se colocou o matrimônio. É uma virada bastante interessante, digamos. Mas há um modelo de organização social completamente diferente, né? Quer dizer, papai e mamãe, 2 filhos e um Corsa Sedan Prata e uma casa em Imbé, né? Se cria um modelo de desenvolvimento muito peculiar, que não era muito típico do cristianismo. O cristianismo não tinha sacramento do matrimônio. E isso é do ano 1000. No, o ano 1000 foi um ano bem importante na Idade Média, porque havia uma promessa de que parece que Jesus voltaria, né? E passaram 1000 anos, o homem não voltou, e os caras disseram, bom, acho que não volta mesmo, vamos ver se a gente faz alguma coisa. E começaram a apostar em instituições mundanas, né? Assim, criação de universidades, política como uma ideia assim, a ser construída, não como uma gestão, sino como um projeto. Assim, uma coisa bastante interessante, e o matrimônio me parece que está dentro disso. Assim, bom, dentro de um projeto, agora como que a gente vai fazer para se organizar socialmente de uma maneira sustentável, né, e produtiva, sobretudo produtiva. Digo, não tem solteiro rico, né? Solteiro rico não tem, né? O desenvolvimento econômico depende dessa estabilidade conjugal, mas é um projeto bem importante. Agora, o que traz o Tomás de novo e que obriga, digamos, a tantos artigos, né, da Suma, tão detalhados, tão minuciosos, né? Um dos pontos bem interessantes, que você não vai encontrar isso entre os mapuches, nem entre os incas, nem entre os astecas, nem entre os árabes, nem entre os judeus, que há institucionalmente uma igualdade das partes contraentes e que há uma necessidade de liberdade, conhecimento e intenção das partes, de ambas. Então, mesmo no caso em que você... eu li algumas questões, né, que esse modelo de argumentação muito típico, né, onde, na verdade, se faz uma pergunta, há objeções a essa pergunta, depois diz, pelo contrário, depois diz, eu penso que, e depois vem as respostas às objeções. Bom, essa é a estrutura das questões. E nas questões aparece muito claro, assim, bom,
quem que convoca para como era? O pagamento, né? Quem que convoca para o pagamento? Pagamento do débito, né? Débito conjugal. Quem que convoca para o pagamento? E aí, ele coloca, tem duas possibilidades. Como que se convoca? E ele coloca o exemplo direto da mulher. A mulher que convoca, né? E tem duas maneiras de convocar. Claro que o homem também faz isso, mas ele coloca o exemplo da mulher. Ou explicitamente, que é o melhor, dizer que deseja, que quer, né? Ou porque ela é muito acanhada, não sei qual é a palavra em português, tímida ou acanhada, e ela, então, o marido tem que ter a sensibilidade para identificar, né, esse desejo dela. O que me parece assim, bem interessante o fato de haver um protagonismo ali, e não uma pura disponibilidade, como quando você tem um harém, por exemplo, ou quando você tem mulheres impuras, porque estão menstruadas e não podem ter relações, ou porque, bom, assim como encontramos em tantas tradições. Mas aqui há um protagonismo assim, bastante interessante, a questão do conhecimento, a questão do consentimento e a questão da liberdade. Se não há liberdade para casamento, e se insiste muito ali, né? Bom, mas sou eu que estou falando. Fala tu, Vicentino. Eu acho que essa tríade que tu apontaste, né, que tu falaste, liberdade, conhecimento e intenção, como sendo os três elementos conceituais que marcam, vamos dizer assim, na visão tomista, essa operação contratual do casamento, né? E se a gente comparar, como tu disseste, eu acho que tem perfeita razão no que tu está dizendo, que é a ideia de que, bom, isso é, né, uma espécie de microcosmos do político em geral, né? Porque se você olhar para as teorias do contrato clássicas depois, né, Hobbes, Locke, Rousseau, etc., esses três elementos eles vão reaparecer, não é? Os três elementos vão reaparecer, quer dizer, se você olhar para o Rousseau, né, os mecanismos de expressão da vontade geral, etc., vão também depender de coisas como liberdade, conhecimento e intenção, né? No Hobbes, de alguma maneira, liberdade eu não sei se tanto, mas conhecimento e intenção, de certa maneira também, e no Locke acho que explícito, né? Tanto que no Locke acho que é o principal conceito importante, vamos dizer assim, que leva para essa esfera, que é a própria noção de consentimento, que tu acabaste de expressar, e agora, inclusive, com esse detalhe de falar que na Suma tem uma espécie de protagonismo feminino, vamos dizer assim, na expressão do consentimento para o ato sexual, por exemplo. O que, de fato, é um detalhe que tinha me passado batido. Assim, tu vê como as leituras, né, a gente tem que somar as leituras para poder perceber um texto de tamanha dimensão que nem esse de São Tomás. Né? Eu li o Tratado do Matrimônio e passou batido, por exemplo, essa parte aí onde tem essa caracterização, vamos dizer assim, de um protagonismo feminino na hora de enunciar, né, o ato sexual propriamente dito, né? E eu quero retomar um ponto que tu falaste, que eu acho muito importante, que é assim, quando acabam as ilusões né, da volta do Redentor, e aí as pessoas têm que se dar conta, bom, ok, nós não vamos ter salvação pela via transcendente, vamos ter que resolver os nossos problemas agora mesmo, né? E uma das hipóteses que me ocorre para pensar por que o sacramento do matrimônio foi tão tardio na história do cristianismo, né, como uma preocupação, vamos dizer assim, fundamental, é a ideia exatamente que as pessoas não estavam preocupadas com a salvação via acordos políticos. Estavam, né, esperando uma salvação que vinha de fora do político, que vinha exatamente do transcendente. Quer dizer, a partir do momento que isso não ocorre, bom, aí vamos ter que olhar de fato para as coisas. Tanto que o casamento, se você olha para a experiência do cristianismo primitivo, por exemplo, né, eu faço referência à experiência dos padres do deserto, né, que é o começo da vida monástica, vamos dizer assim, né? O pessoal não está nem aí para o casamento é um problema, né? O casamento é um problema, né? Por quê? Porque afasta, né, a alma da salvação, afasta do caminho da salvação. Né? Você tem que estar preocupado com coisas, pô, mas eu posso ou não posso transar, posso ou não posso ter filhos, né? Com quem, em que momento que eu posso, né,
será que eu posso transar com a minha esposa, com ela virada de costa para mim, ou não? Esse universo todo que aparece de problemas, que, na verdade, para quem está preocupado só com o espírito, isso, digamos que é muito mais fácil a vida, né? Sob esse aspecto, vamos dizer assim. Tem muito menos preocupações, você tem que estar atento. Então, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso que tu chamaste a atenção, né? Que como o ano 1000, nesse aspecto, é a virada, né? A virada para essa preocupação, vamos dizer assim, de, bom, ok, nós vamos ter que se virar sozinho. Bom, por isso que aí é que muda o sacramento de instituir reis, que eram mandados por Deus, para... Deus não manda mais rei, agora nós mesmos que vamos ter que se organizar. A gente vai ter que se organizar. E o pilar não vai ser o rei, o pilar vai ser a família. Sim. Aí mudou 500%. Mas essa influência de que para pensar, né, as coisas transcendentes, você tem que estar livre de incomodações. Isso é muito da filosofia. Isso vem mais de Pitágoras e da escola pitagórica e platônica e do Júlio Cabrera. Não sei se você chegou a conhecer o Júlio Cabrera. Não. Foi um argentino cordobês, foi professor em Santa Maria. Pergunta aí. Sim, eu sei da história dele, conheço da trajetória dele, mas eu não conheci ele pessoalmente. Ah, tá. E o Júlio Cabrera, ironicamente, dizia, bom, tu sabe o que o Ronai faz ao meio-dia? Ele interrompe a leitura dele porque ele tem que atender os filhos, tem na hora de comer, tem que levar as crianças no dentista. Assim, interrompeu assim, a produção, a leitura, a reflexão. E ele não, ele estava livre disso. Como a filosofia está muito... também, por exemplo, os primeiros professores na universidade, o Abelardo, por exemplo, né? O Abelardo era leigo e ele não casava, não contraía matrimônio porque ia desprestigiar o dom que ele tinha recebido de poder pensar direito, de fazer filosofia. Tu sabe, Alfredo, esse é uma outra razão pela qual eu gosto desse tópico da discussão filosófica do casamento, que é assim, dificilmente, né, um filósofo vai ter sensibilidade para os detalhes dessa discussão se ele tiver esse perfil do filósofo solteirão, a gente pode dizer assim, né? O cara que não está interessado em casar, não está interessado em ter filhos, isso não é exatamente a praia dele, quer viver para contemplação, etc. Porque tem coisas que só você passando, vamos dizer assim, na tua vida privada, que você pode ter a dimensão, né, de como tratar esse assunto. Então, eu ainda brinco assim, se a gente pode olhar o Locke, o Kant, né, o próprio São Tomás, né, apesar de que tem um grau de detalhamento imenso, né, porque ele devia ouvir muito e ter muitas informações sobre a realidade concreta do casamento para poder escrever com esse grau de detalhe, né, o Tratado do Matrimônio. Mas, digamos que para fazer uma filosofia do casamento, né, eu acho que ter passado pela experiência do casamento é meio que pré-requisito. Assim, né? Por isso que eu gosto dessa área de discussão. Sabe? Mas o Tomás, antes de que qualquer coisa, antes de ser religioso, ele é um italiano. E os italianos, enquanto tem outros povos que gostam de formular problemas, os italianos gostam de resolvê-los. Então, sempre ele vai buscar uma maneira de que as coisas possam funcionar. E isso com relação um pouco ao texto que tu traz, que os países de origem ou de formação cristã
que era? Demoraram mais para talvez formular as questões próprias da filosofia do casamento, ou não? ou demoraram mais. Bom, não me lembro exatamente qual era, mas digo, há uma distinção bem interessante entre aquelas religiões que vêm depois de 1500, depois do contrato, e as religiões que são... Sim, agora eu sei qual você está referindo a quando eu começo o texto de São Tomás dizendo que eu tenho muita dificuldade de me colocar na perspectiva, né, da filosofia medieval, da filosofia clássica, grega, etc., porque é muito complicado para mim viver ou me colocar na posição de alguém, por exemplo, pré-moderno, nesse sentido, por exemplo. Né? Para mim, a dificuldade era isso, né? O cara que está vivendo, vamos dizer assim, num paradigma pré-moderno, né? Sim, pode ser. Mas uma das coisas são que os países reformados, eles têm uma dificuldade muito grande com relação, por exemplo, à prostituição. São muito mais rigorosos com relação digo, você em Nova York vai preso, você perde o mandato de prefeito de Nova York porque você, há 10 anos atrás, foi visitar uma mulher. É decir, é de um rigor enorme. O Tomás, ele vai defender uma coisa que no Brasil se chama zona, né? Uhum. A possibilidade de que exista onde há muitos soldados, onde há que possa existir a flexibilidade da sexualidade medieval é bem mais elástica do que a sexualidade moderna. Os países reformados, vamos dizer assim. Uhum. E digo, a modernidade engessou a sexualidade de uma maneira que a Idade Média nunca imaginou. A gente tem uma ideia de que a Idade Média seria um lugar bastante rigoroso, mas não era. Tu tem recordação, Alfredo, assim, de onde é exatamente que o Santo Tomás faz essa defesa, né, do uso da prostituição como uma ferramenta, por exemplo, para esses contextos, onde você tem uma abundância demográfica de soldados, uma coisa assim? Imagino que ele pense isso como uma espécie de mecanismo de diminuir conflito, algo assim, talvez? O princípio filosófico é o do mal menor, que as pessoas vão beber no boteco e se matam, brigam, facada, tiro. Entendi. Então, o mal menor é evitar esses conflitos onde tem mulheres e a coisa fica um pouco mais... A bomba é desativada. Então, se permite isso. E só nas sociedades católicas que tem zona. Tem zona. Na Holanda. Bom, na Holanda tem, porque tinha uma zona, era uma zona neutra, digamos, separada da Alemanha, precisamente pela influência dos espanhóis que ficaram tanto tempo na Holanda, né? E dos judeus. Mas, em geral, há uma flexibilidade bem maior. Mas, não me lembro, eu dou uma olhadinha na suma e te digo, não tem... Porque tem umas versões em inglês bem fáceis de buscar. Tu viu, Vicentini, por exemplo, que nessa questão 64, né? Uhum. Da segunda, ele diz: Are husbands and wife equal in this matter? Né? Então, são os homens, o esposo e a esposa, iguais nesta matéria. Esta matéria é o pagamento dos débitos. Sim. E o cara segura assim. São iguais, sim, senhor. As funções, trabalha dentro de casa, outro trabalha fora, há essas distinções. Agora, em matéria de quem chama e quem acata o pedido, aí somos iguais. O que é uma novidade, digo, para mim, Vicente. Sim, tu sabe que nesse texto que tu mandou do Sanches, me chamou muita atenção porque eu acho que essa questão do Sanches também deve, obviamente, aparecer no São Tomás, eu não estou recordando dela,
Mas ele fala no caso de se peca moralmente o cônjuge que é impotente para pagar o débito conjugal, por exemplo. Exato. Né? Esse é o grau de detalhamento, por exemplo, que interessa a essas pessoas. Por isso que é tão fabuloso, né, a riqueza de detalhes. De detalhes nessa discussão. Não, né? E dos impedimentos para o matrimônio é a impotência. Claro, sim. É impedimento, é empecilho direto. E se não há sexo, não há casamento. Interessante. Não, mas é um casamento arranjado, porque o cara é rei, é só para... Não. Tem que ter consumação. Se não tem consumação, não tem casamento. Não, mas eu acho que nesse ponto, né, se você volta aquelas quatro né, fins do casamento que estão lá, né? Bom, o primeiro e o mais evidente é exatamente a procriação. Né? Quer dizer, então, se tu coloca a procriação como um fim do casamento, como é que você vai admitir que um dos cônjuges seja impotente, que não consiga realizar o ato sexual? Né? E aí, bom, até questões sobre a configuração dos membros sexuais, vamos dizer assim, dos cônjuges estão em disputa aqui, por exemplo. Né? Se por alguma razão anatômica, né, eles são incompatíveis, vamos dizer assim, mulher e homem, né, nessa relação, de novo, isso gera um problema, gera um empecilho, né? Então, é fabuloso como essas coisas se coloca como um fim, como procriação, muito bem, ok. Mas e as consequências que a adoção desse fim práticas acabam levando, né? Bom, uma delas é essa mesmo, né? Questões como impotência, questão como dificuldades do ponto de vista fisiológico, né, anatômico dos pares, por exemplo, já gera complicações. E uma outra questão do Sanches aqui que eu achei sensacional era sobre a questão se, no caso de hermafroditas, por exemplo. Né? Hermafrodita. Como é que faz? Né? Hermafrodita pode casar? E se pode com qual sexo? Outra... tudo bem. Essa aqui, eu só olhei o título da questão, eu não tive tempo de ler. Esse tratado é um que eu vou querer um dia achar ele completo, né? Sim. Porque deve ser um espetáculo, né? Eu acho que deve ser um negócio assim de ficar dias e dias se deliciando com a leitura dele. Né? Se é pecado, por exemplo, o coito conjugal, proponiendo-se solo a delectação. Exatamente. Se só pelo deleite se é pecado. Uma outra questão do Sanches aqui que eu achei sensacional é assim, se dá para casar, se dá para realizar o ato sexual em templos, né? Se tu pode realizar em lugar público ou em local sagrado, por exemplo, né? Imagina o tipo de situação que esses caras têm que resolver, né? Isso em algum momento foi um problema concreto, né? Tipo assim, alguém deve ter chegado com essa dúvida, né? Do tipo assim, ok, eu posso, sei lá, fazer sexo na sacristia com a minha esposa, por exemplo? Coisas assim, entendeu? Sim, mas tu vê que o Sanches diz que pode, né? Sim, pode. Só para deleite. Como treinamento, digamos. Como treinamento. Essa visão que é, de certa maneira, que é contra-hegemônica, que tu estava colocando, né, que a gente acha que a Idade Média era um local, vamos dizer assim, de ultra-regulação, né, que a gente pode dizer em gíria assim, os caras eram muito caretas, vamos dizer assim, me parece que é um pouco o contrário, né, assim, a ética do ato sexual, vamos dizer assim, e os impedimentos para isso, eles vão num crescendo de proibições que a gente pode tomar assim a ética sexual do período medieval ser muito mais elástica do que o moderno, né? E isso também é surpreendente, porque isso tem efeitos... E a contemporânea também. A contemporânea é muito rigorosa. Digo, eu já não falo com ninguém de porta fechada dentro de uma sala de aula. Sim. Esse grau de rigor você não tinha há 20 anos atrás. Sim. Se você não orienta, não faz orientação de mestrando, doutorando, TCC, de quem for, de porta fechada. Você faz de porta aberta. Bom, de uma seriedade, de um rigor, não só ali, em uma série de outros. Daqui a pouco você vai ter uma câmara para cuidar monitorando o dentista. Né? O dentista vai trabalhar com a porta aberta porque há um rigor.
Voltando a este povo, Tomás Sánchez y estos caras, no estamos ya hablando de América. Sí. Y no estamos hablando de un nuevo continente, de un nuevo pacto con una población diferente. Es decir, o cacique tem muitas mulheres, o modo de organização é diferente. Aí o cacique diz, bom, quem sabe agora eu caso com uma cristã e largo as minhas 4 outras e... bom, aí tem que conseguir fazer uma equação de que o cacique se converta, o Inca se converta, mantenha suas mulheres... É um problemão, né? Porque no fim é um problema político, porque tu imagina tu chegar para a população, né, da América e dizer assim, ok, nós não vamos administrar o sacramento para essas pessoas, eles não podem casar. Bom, se você exclui a população a população autóctone da América do sacramento do matrimônio, você exclui a possibilidade de colonizá-los. É simples como isso. Você não vai poder, a não ser que torná-los escravos, mas torná-los membros de um pacto político você não tem como, se você não administra o sacramento do matrimônio. Não, você poderia fazer como fizeram os ingleses ou os holandeses na África, por exemplo. Você continua com a religião de você, nós continuamos com a nossa. Há uma separação. Sim. Que em inglês se chama apartheid. Sim, sim. Que durou até a década de 70, 80. Correto. Mas digo, você consegue manter uma população submetida sem necessidade de desenvolver essa ideia de matrimônio. E a ideia que os holandeses tinham na África do Sul, ou dos ingleses, ou dos holandeses no Congo, ou dos belgas no Congo, nós não temos nenhum problema, vocês são independentes, façam o que vocês acham melhor. Não tenho nada que me meter na vida de vocês. Uhum. Mas o que eu quero chamar a atenção é que quando você adota essa visão, você cria, né, uma relação de subordinação. Vamos dizer assim, ok, vocês podem manter as práticas de vocês, mas vocês também vão estar sendo subjugados por nós, né, vão estar sendo escravizados por nós, etc. Onde? Eu acho, né, no caso na política do apartheid, né, você cria uma submissão, né, você cria um desnível, vamos dizer assim. A ideia de poder introduzir na América, né, o sacramento do matrimônio é uma tentativa, né, de certa maneira, fazer um corpo político homogêneo, né, onde você traga para dentro, vamos dizer assim, daquilo que os portugueses, espanhóis entendiam como sendo, né, as regras, vamos dizer assim, da comunidade política, você tenta trazer, vamos dizer assim, a população autóctone para o teu lado, né. É óbvio que isso tem gente que acha, né, e talvez com bastante razão, que isso é um desastre civilizatório, né, mas existe uma tentativa ali de compor, de certa maneira. Mas não foi prioritária, né? Uhum. Digo, de fato concreto, a igreja latino-americana nunca dependeu de sacramento de matrimônio. Digo, se você vai no Círio de Nazaré, em Belém do Pará, tem 3 milhões de pessoas no primeiro domingo de outubro, nenhuma casada. É uma orgia pública, a maior festa religiosa do planeta. Junta mais gente do que os árabes na Meca, no Ramadã. E gente completamente assim, livre. Não funcionou. Se o casamento era condição, não funcionou. Já estava dentro da igreja. A igreja latino-americana tem essa flexibilidade, sabe, de ninguém se sentir muito responsável, a não ser que você queira entrar no jogo mais institucional. Sim. Mas você já é branco, letrado, e bom, então você quer entrar no jogo, mas o povo não tem nenhum escrúpulo com isso. A rigor, uma das coisas que os historiadores que tratam, vamos dizer assim, do casamento no Brasil colonial, por exemplo, eles têm uma trabalheira também, né?
para pensar, vamos dizer assim, o modo como o que é o casamento legal, o que não é o casamento legal no contexto do Brasil colonial, especialmente quando você tem essa relação entre populações indígenas e populações portuguesas, espanhóis, etc. Sim. Ah, e tem gente que trabalha isso na história? Tem. Inclusive, no primeiro evento que a gente realizou desse projeto, né, sobre filosofia do casamento, né, uma professora de história, a Vânia, tem uma conferência só sobre a concepção do casamento no Brasil colonial, né, e tratando exatamente do casamento interracial, né? E é impressionante, porque tem muito problema para resolver, né? Um dos problemas era, do ponto de vista, né, obviamente, do colonizador, era achar qual que era a esposa verdadeira do cacique lá que você nominou antes, né? Bom, ok, ele tem várias, mas nós vamos ter que dizer que pelo menos uma delas é a verdadeira, a uxor vera. Uma delas é a verdadeira, porque ela tem que ser para eleger, né? Para poder fazer o sacramento com aquela. E aí, bom, torcer para que ele mantenha aquela ao longo do tempo. Interessante, né? Tinha uma investigação, né? Bom, ok, ele tem 10 esposas, muito bem, mas qual que é a verdadeira? A uxor vera. Né? Tem uma discussão interessantíssima sobre isso. Né? Inclusive, a própria etimologia da palavra esposa, etc., né? Como é que né, as populações autóctones nominavam, né, as suas companheiras, as suas parceiras, etc. É uma discussão interessante. E é muito, muito, muito profícua, vamos dizer assim, para pensar como que se dá a institucionalização do casamento, vamos dizer assim, no Brasil colonial. E imagino que isso aconteceu aqui, aconteceu no Peru, aconteceu no Chile, aconteceu na Colômbia, aconteceu em todos os lugares da América. Pois muito bem, Alfredo, eu acho que nós estamos aí com quase 1 hora de conversa, já deu para ter um cenário bem divertido, vamos dizer assim, do tipo de questão que aparece nesse período. Eu fico muito feliz de ter aceito o convite da gente conversar sobre esse tópico, né? E queremos aí já te fazer de público o convite, se tu quiser participar do evento em fevereiro de 2022, apresentando um pouco mais dessa dinâmica do casamento nessa esfera da escolástica, né, colonial. Será um prazer poder te ouvir de novo e a gente voltar a conversar sobre esses tópicos. Né? Che, Vicentini, te agradeço muito, adorei. Acho muito importante. Nós temos uma dificuldade muito grande no Brasil em geral e na filosofia em especial, de falar de coisas importantes. É uma dificuldade enorme. Assim, na filosofia política falamos de tudo menos de preço. O sistema prisional brasileiro não é problema. Está fora da filosofia, fora das ciências sociais, fora de todo mundo. Né? Quem trata de sistema prisional é crente. Eles que conseguem entrar no sistema prisional. Agora, temos uma dificuldade enorme de tratar de coisas muito importantes, interrupção de gravidez, sabe? Coisas muito sérias, e a gente não consegue falar sobre isso, não consegue, não tem quem levante essa bandeira. Serviço militar obrigatório, sabe? Não, deixa assim, afinal, o cara, se se mexe um pouquinho, acaba não fazendo, mas continua o único país no planeta que tem serviço militar obrigatório fora do Israel, que está no meio de uma guerra. Mas não que não fazemos guerra com ninguém, ainda tem serviço militar obrigatório e ninguém se pergunta se isso faz algum sentido, não é questão. Assim, as coisas importantes não têm questão. E, bueno, então acho que você trazer uma coisa tão importante como a questão do matrimônio e vir discutir isso, né? Na dimensão, não na dimensão moralista ou teológica, sino na dimensão política, né? Sim. De gênero, de milhões de coisas. E me parece muito pertinente, fico assim, muito honrado com o teu convite e, bom, fico contente.